Oi, gente, aqui é a Ká e hoje a gente vai conversar sobre mais um livro de True Crime. Antes de começar esse vídeo, já venho me desculpar aqui se aparecer algum pedreiro gritando, porque está tendo obras aqui no fundo da minha casa, então, assim, só lamento, né? Se você não me segue lá no meu Instagram, também veio pedir pra você me acompanhar lá, porque lá eu consigo ser mais ativa, consigo conversar melhor com vocês, então segue lá o Garota do Vlog. Hoje, então, eu venho comentar com vocês sobre o livro de Ted Bundy, né? Um Estranho ao Meu Lado, da Anne Rowland. E, gente, vamos lá, porque esse livro aqui ele é bem, assim, um pouco tenso de se comentar. Eu acho que eu vou falar bastante nesse vídeo, então já vamos começar. Bom, pra quem não conhece, Ted Bundy foi um dos serial killers assim, mais notórios e mais, digamos assim, repugnantes que a gente conheceu, que acabou saindo na mídia, que acabou sendo descoberto. E esse livro aqui, ele foi escrito pela Anne Rowland. A Anne Rowland foi uma amiga do Ted Bundy, então assim, a gente, além da gente ter uma perspectiva muito diferente, porque ela conhecia de fato o Ted. A gente também vai ter um ponto aqui que é um ponto muito emocional que a Ana coloca nesse livro, porque não tem como você falar de um cara que foi um serial killer de mulheres, que você conhecia, e não colocar a sua emoção no que você está escrevendo, né? Bom, a gente acaba sendo introduzido então nesse livro com um prefácio da autora e a gente acaba descobrindo, eu não sabia na verdade, né, não sei se alguns de vocês já sabiam disso, mas o Ted ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade. Eu não sabia disso, eu achei que ele era uma pessoa bem sã, vemos que não é, né, até porque ele matou várias pessoas, como que é uma pessoa sã, né, Caroline? A autora aqui, a Anne Rowland, ela também acaba deixando muito explícito que ela não é grata pelo Ted ter sido o motivo do primeiro contrato de publicação dela. Então assim, ela queria escrever livros, ela queria ser escritora, mas ela não é grata pelo Ted ser o motivo do primeiro contrato de publicação dela, né? Depois desse livro aqui do Ted, ela escreveu muitos outros livros sobre true crime, sobre crime sim. Assim, gente, o fato dela colocar tanta dor no que ela diz, sabe? Tipo, eu sou grata por ser uma escritora, eu sou grata por ter escrito tantos livros, mas eu não sou grata pelo fato do meu primeiro livro ter sido sobre o meu amigo que era um serial killer. Então, assim, é muito complicado isso, porque, né? E ela disse também que ela preferia que ela nunca fosse escritora, que ela nunca tivesse escrito nada se as moças, né, que o Ted matou ainda estivessem vivas. Então, realmente é um negócio muito complicado, porque, né, você acaba colocando o seu mérito profissional em algo que você não queria que acontecesse, mas que, tipo, também não tá no seu controle, sabe? E aqui a gente também tem o fato de que ocorre rumores de que o Ted Bundy, ele foi fruto de um incesto entre a mãe dele e o avô. Então, assim, é só rumores mesmo, essa comprovação ela nunca existiu, nunca de fato falaram que ele foi fruto de um incesto, mas sempre existiu esse rumor. A mãe dele nunca confirmou, ninguém nunca confirmou, então ficou o rumor aí. Também ninguém nunca disse que não, ninguém nunca disse que sim, com esse negócio aí. Que se for verdade é bem perturbador, porque, né? E a primeira coisa também que a gente sabe sobre o Ted é que quando ele nasceu, era uma época muito assim, 1940, então era uma época muito conservadora, né? Meio que ele achava que ele era filho dos avós, porque a mãe dele sempre diziam pra ele que era a irmã dele, então ele não sabia que a mãe dele era a mãe dele. Ele achava que a mãe dele era a avó, que o pai era o avô, e só depois de muito, muito tempo que ele foi descobrir que não, que na verdade a irmã dele era a mãe dele e que os pais dele, que ele achava que eram os pais dele, eram os avós. Então, isso na mente de uma criança, de um adolescente, é uma coisa muito assim estranha, porque parece que você viveu uma mentira. Se a criança não tem muito ali uma estrutura familiar, isso acaba comprometendo muito o desenvolvimento dela, tanto mental quanto na sociedade, talvez. Ted Bundy tenha sido bem, assim, psicologicamente atormentado por várias questões. Aqui a gente também vai ter a história de que o Ted Bundy, ele teve uma namorada, que no livro a autora colocou o nome de Stephanie Brooks, mas a gente já sabe que a autora, ela alterou o nome de várias pessoas aqui nesse livro por respeito, né, às pessoas, por não querer expor as pessoas, então ela meio que alterou os nomes, então esse de fato não é o nome real da namorada que ele teve, mas eu vou falar esse nome porque, enfim.
Então a gente meio que sabe que ele teve uma namorada na adolescência dele, que ele gostou muito, muito, muito dessa namorada e que ele era super apaixonado por ela, só que eles eram de classes sociais muito diferentes. Ela era muito rica, ela tinha muito dinheiro e o Ted já não, ele já não era aquele cara muito rico, ele não tinha muito dinheiro, então ele vinha de uma classe social menor do que essa namorada dele. E quando eles terminaram esse namoro, de fato foi algo que mexeu muito com o Ted, porque ele queria aquilo, ele queria estar naquele meio que a namorada dele tava, ele gostava muito dela, mas ela deu um chute, né, nele e falou, olha, não vai rolar, porque, né, a gente tem classes sociais diferentes, porque eu já não gosto tanto de você, então melhor a gente se afastar. E isso mexeu muito com o Ted, eu acho que foi o que de fato fez ele ter uma raiva extrema das mulheres, não essa namorada, mas eu acho que a raiva extrema do Ted contra as mulheres começou bem lá na infância dele, com a mãe dele, que ele achava que era irmã, com a avó, sabe? Então, assim, eu acho que tudo foi meio que virando uma bola de neve, sabe? E meio que a gente sabe que essa Stephanie foi meio que a única decepção amorosa que o Ted teve, que realmente mexeu muito com eles. Depois disso, ele acabou conhecendo a Maggie Anders, que também não é um nome real da mulher que ele teve a relação. A autora também alterou isso aqui, eu vou manter essa alteração no vídeo. Ele conheceu a Maggie Anders. Ela era separada, mas ela tinha uma filha. E ela ajudou muito o Ted. Ela ajudava muito o Ted nas despesas, quando ele não conseguia manter as despesas da casa onde ele morava e as despesas da faculdade que ele estudava já. Tinha vezes que ele não conseguia arcar com todas as despesas. Então ela ajudava muito o Ted, ela incentivava muito ele. Porém, mesmo ela ajudando ele, porque ela realmente só ajudava o Ted de fato quando ela via que ele não ia conseguir dar conta de tudo. Porém, o Ted tinha um mérito, né? Ele trabalhava como qualquer coisa, gente. Não por muito tempo, porque ele nunca conseguia se manter muito tempo no mesmo emprego. Mas ele trabalhava como vendedor, como informante, como qualquer coisa que dessem pra ele. Ele meio que ia e trabalhava pra poder pagar a faculdade, pra poder arcar com as despesas dele e tal. E apesar de ser um serial killer, isso é de fato algo muito admirador, não é mesmo? Porque nem todo mundo tá disposto a trabalhar de qualquer coisa pra pagar uma faculdade, pra, de fato, né, ter uma independência. Então, querendo ou não, isso é admirador em qualquer pessoa. E aí começou, então, de fato, a história do serial killer Ted Bundy. Algumas garotas começaram a desaparecer misteriosamente perto de algumas faculdades, próximo a onde o Ted Bundy morava. E o Ted Bundy, ele era esse cara, né, de universidade, ele gostava de estar na universidade, ele gostava de estar ali, naquele meio, aquele era o lugar dele. E algumas garotas começaram a desaparecer, só que ninguém nunca tinha pistas de como essas garotas desapareciam. Pareciam que era desapareceu. E não tinha pista, sabe? Os investigadores ficavam muito bravos com isso, porque basicamente meio que todo assassino, todo crime tem algumas provas do assassino, sabe? O assassino ou o criminoso deixa algumas evidências. Só que no caso do Ted, isso não acontecia, não tinha nada, ninguém via nada e não tinha nada na cena do desaparecimento, não tinha nada. A única coisa que eles conseguiram estabelecer ali é que, de fato, antes dessas garotas desaparecerem, sempre tinha alguma pessoa que via um cara meio com o braço engessado, ou com a perna engessada, ou com alguma coisa nesse sentido de, tipo, vulnerabilidade, né? Perto ali das redondezas. Então esse era o único, assim, ponto que os investigadores meio que viram ali, tá, isso tá estranho, realmente. Essa garota desapareceu, tinha um cara engessado. Essa garota desapareceu, tinha um cara com a perna quebrada. Essa garota desapareceu e tinha um cara pedindo ajuda. Então isso foi meio que o ponto ali onde os investigadores conseguiram um tantinho assim de pista, né, pra tentar esclarecer esses desaparecimentos, encontrar essas garotas. E a autora aqui nesse livro, ela faz um alerta para as mulheres na página 182, um alerta que eu achei muito, muito, muito triste, porque assim, nós mulheres não deveríamos ter medo de sair sozinhas nas ruas, sabe? Devia ser algo natural, tipo, vou ali na padaria, devia ser algo natural. A gente fala, vou ali na padaria, mas já é 9 horas da noite, é perigoso ir ali na padaria. E um homem não, se um homem fala, vou ali na padaria, ele não tá se preocupando com o horário, não tá se preocupando se alguma coisa vai acontecer com ele, porque ele é homem. Já nós, mulheres, não. Fica tipo um negócio assim, eu quero ir ali, mas eu não vou sozinha, né? Porque pode acontecer alguma coisa que é perigoso. Então, é uma coisa muito triste e eu vou ler pra vocês. O conselho mais básico dado a mulheres que precisam andar sozinhas à noite é: fiquem alertas. Estejam atentas aos arredores e andem depressa.
Vocês estarão mais seguras se souberem para onde vão e se alguém que as observa sentir isso. Ou seja, a gente quer andar na rua sozinha, anda, mas anda depressa, anda rápido, finge que sabe para onde que tá indo, né? Pra o cara não fazer nada com você, senão você tá ferrada. É basicamente esse o conselho e é algo muito assim, triste, porque não devia ser assim. A Ana conta aqui que ela trocava cartas com o Ted quando ele foi preso, né? Porque ele realmente, de fato, foi preso por suspeita. E ela trocava cartas com ele, mas ela ficava muito dividida se, de fato, ela acreditava que ele tinha feito o que diziam que ele tinha feito, ou se ele não tinha feito, ele tava sendo injustiçado. Então, ela coloca muito esse ponto no livro, que ela ficou muito dividida se era, se não era, se ela acreditava, se ela não acreditava. E, de fato, se qualquer pessoa que eu conheço meio que foi incriminada por algo muito sério, eu vou ficar muito dividida, eu não vou saber se eu acredito, se não acredito, eu vou ficar um negócio assim, tipo, um turbilhão na minha mente. Como sempre, né, gente, de fato, a imprensa continua atrapalhando os casos de investigação de forma extremamente sem noção. A imprensa dos Estados Unidos, ela é muito chata. Ela diz coisas que ela não deveria dizer, ela faz coisas que ela não deveria fazer. É uma imprensa muito irresponsável. Eu tenho muito ranço da imprensa dos Estados Unidos, porque eles são de fato muito irresponsáveis com as informações que eles jogam ali pra todo mundo ver. Mais uma vez, eles atrapalharam muito o trabalho da polícia na investigação. E pode ter sido por isso que a investigação demorou muito pra acontecer, o Ted demorou muito pra ser pego. Não tenha dúvidas de que a imprensa tem um tiquinho ali de culpa. Depois o Ted ele sai da prisão sob uma fiança de $15 mil, mas os policiais ficaram muito assim, tipo, não sei não, esse cara aí tá meio esquisito. E eles ficaram muito de olho no Ted, mas o Ted sabiam que eles estavam de olho neles, em carros disfarçados, mas o Ted meio que sabia, né, que eles estavam ali, então o Ted ficava assim, então, acho que eu vou levar um café pra eles, então, vou passar ali e dar um tchauzinho, só pra eles saberem que eu sei que eles estão ali. Então o Ted, ele era muito sarcástico. Em 1975, o Ted, então, é novamente preso por tentativa de sequestro, né, a garota conseguiu fugir dele, e aí depois ela deu queixa. O Ted, de fato, foi visto ali como o cara, né? Ela identificou o Ted sendo esse cara que tentou me sequestrar. Ele foi preso novamente. E ele ficou muito chocado, gente, porque teve, de fato, o julgamento dele e ele achou que ele ia sair pela porta da frente, tudo de boas, tranquilez. E ele achou, de fato, ele ficou puto, ele ficou bravo, tipo assim, como assim que eu fui condenado? Eu não posso ser condenado, eu sou foda, eu não posso. E ele ficou muito bravo, ele ficou muito bravo. O Ted, ele tinha essa questão de que ele se achava um gênio, né? Ele achava que ele tava acima de todo mundo, ele era mais esperto que todo mundo, ele era mais inteligente que todo mundo. Ele achava que ele se sairia melhor do que os advogados, no caso. Ele se achava melhor do que todo mundo, né? Ele era, de fato, ali um cara que se achava melhor que todo mundo, em todas as categorias, de todos os lugares. Pra ele, né, ninguém era melhor que Ted Bundy. Ted Bundy era um gênio. Ele achava até que ele podia superar os especialistas em comportamento. Então, assim, oi, amigo, tudo bom? E um mito sobre, não sobre o Ted Bundy, mas sobre os serial killers em geral, é que a maioria dessa questão de, tipo, que ele tinha um QI alto, que ele era um gênio. Não, na verdade, esses gênios serial killers, eles basicamente são inexistentes, tá? Eles não existem, isso é um mito que eu não sei quem foi que colocou esse mito e todo mundo passou a acreditar nisso. Mas não, isso é uma mentira. Porém, o Ted se via como um gênio, né? Capaz de manipular, enganar todo mundo, qualquer coisa. Ele conseguia se sobressair, ele achava que ele era o máximo, né? Eu vou ler até o rodapé pra vocês entenderem basicamente do que é que eu tô falando. Ó, tem um rodapézinho aqui que eu até marquei, porque é pra vocês entenderem mesmo. Conforme cita Harold em seu livro Anatomia do Mal, também lançado pela Dark Side, há uma tendência a exagerar as faculdades mentais dos serial killers, especialmente quando são tão frequentemente retratados pela mídia como prodígios intelectuais à la Hannibal Lecter, um psicopata tão assombrosamente erudito que comete assassinato ao som de Mozart e que sabe Dante de cor no original em italiano. Lecter, entretanto, é uma criação puramente mítica. Ele é um reflexo não da forma como serial killers realmente são, mas de como eles gostam de imaginar a si mesmos. Em seu narcisismo patológico,
sua percepção profundamente distorcida da própria superioridade, serial killers gostam de imaginar que são gênios do crime que podem passar a perna em todo mundo. Assassinos em séries com QI de gênio, no entanto, são praticamente inexistentes. Ou seja, todo serial killer acha que é fodão, né? Que é isso, que é aquilo. Mas na verdade, gente, são pessoas comuns, igual todos nós. Tem o QI normal, igual todos nós, só que eles acham que não, né? Eles acham que eles são superiores. Então, em 1977, o Ted, ele dispensa os advogados e ele fala que ele vai ser o próprio advogado dele, porque ele é foda, né? Ele vai conseguir sair dessa, ele vai advogar o próprio julgamento, ele vai ser o condenado, ele vai ser tudo, né? Ele basicamente acha que ele vai dar conta de tudo. Ah, isso me deixa brava. E o Ted, então, ele vinha já comentando sobre fugir, né? Sobre como ele fugiria da prisão, o que ele faria pra fugir. E aí, basicamente, todo mundo meio que ignorou isso, né? Tipo, deixa ele falar, vai fugir nada. E aí, basicamente, numa tarde no tribunal, ele foge pela janela da biblioteca. Gente, quando o pessoal fala as coisas, levem a sério, porque pode ser real, entendeu? Levem a sério. Ted falou que ia fugir, aí fugiu, ninguém nem deu bola pra ele, e ele fugiu pela janela. Depois que o Ted é pego, né, porque ele é pego, graças a Deus, demora um tempo, demora, mas ele é pego, ele meio que tenta fugir novamente, gente. Dessa vez pelo teto da prisão. Ninguém nem tchum. Numa prisão de segurança máxima, ele meio que fez um buraco no teto, escondeu ali, não sei com o que ele fez o buraco no teto. Na verdade, eu até sei, porque no livro fala, mas eu já não lembro mais. E ele decide que ele vai fugir de novo pelo teto da prisão. E ninguém percebeu. As últimas vítimas do Ted Bundy foram, assim, eu acho que as piores, porque ele agiu com muito mais brutalidade, com muito mais raiva, com muito mais fúria, muito mais ódio. Eu acho que essas vítimas foram, assim, o extremo ali. Ele não matou só uma vítima, sabe? Ele entrou numa casa, numa universidade ali, né? E ele foi de quarto em quarto, assim, vou matar, se eu achar, vou matar. Foi um surto real. Ele matou várias pessoas nessa noite. Se eu não me engano, foram 5 garotas de uma vez só. Depois que o Ted é realmente preso, né? E ele finalmente percebe que ele vai ficar na cadeia até ele morrer, ele começa a falar que ele tem fantasias que ele não consegue falar sobre. Ele acaba falando sobre fantasias com mulheres, mas ele não fala de fato o que são essas fantasias. Ele se nega a falar, ele nunca falou sobre isso. Então a equipe dele, né, porque ele tinha uma equipe, apesar de ele ter dispensado os advogados, né, defensor público, que querendo ou não, ele vai ter ali a pessoa vai ficar de olho. Acabam pedindo exames psicológicos e psiquiátricos pra comprovar se ele realmente tá apto a defender a si próprio, né? Porque eles acham que não, mas aí o Ted é comprovado como uma pessoa apta a se defender e acaba que eles não têm nada a fazer, né? O Ted vai se defender mesmo e é isso. O Ted, ele foi considerado culpado de todos os homicídios na Flórida, porque, óbvio, né? Porque se não culpassem esse cara, eu ia achar que realmente tem alguma coisa muito errada nos Estados Unidos. No dia 24 de julho de 1979, foi aí de fato que ele realmente percebeu que Ed não tinha como ele escapar de tudo aquilo que ele tinha feito. Querendo ou não, ele ia ter que pagar por aquilo, né? E o mais engraçado de tudo é que ele foi condenado por um júri que praticamente foi ele que escolheu as pessoas que estariam ali naquele júri, sabe? Ele ajudou a escolher o júri. Então, assim, o júri que ele mesmo escolheu condenou ele, porque, né, amigo, tudo bom? As pessoas pensam por si próprias. A autora do livro, ela acaba colocando o emocional dela também no livro, como eu já havia dito. E ela tenta explicar como que ela acha que foram os sentimentos do Ted enquanto ele estava preso, sabe? Ela acha que ele sentia muita solidão. E ele tinha fases de extrema dor, assim, interna, sabe? Psicologicamente falando. Ela acha que não sabia lidar com ele mesmo, com as coisas que ele sentia, com o que acontecia com ele. Ele não sabia explicar porque ele era daquele jeito, porque ele sentia aquelas coisas. Aí eu até fiz uma observação, assim, que eu acho que era a dor de não poder ser livre, né? Porque ele fez coisas monstruosas, não sentiu dor alguma, nunca demonstrou arrependimento por nada que ele fez. Só podia ser a dor de estar preso, porque eu não consigo imaginar a outra dor que ele sentia. Ela diz também que ela acredita que o Ted não tinha consciência das coisas que ele fez, né, de fato, e que isso destruía ele por dentro. Eu acho que isso daqui
é bem relativo, porque ele se mostrava uma pessoa super consciente, então não sei se ele não tinha consciência do que ele fazia, de fato algo que caiba aqui, mas por fora ele parecia ser um cara bem sucedido, né? Ele trabalhava com política, ele tava fazendo direito, ele cursou psicologia. Por fora ele era uma pessoa muito bem sucedida, mas por dentro ele tinha um vazio imenso, sabe? Que ele não sabia o que era aquilo e ele queria preencher aquele vazio, ele não sabia como, e ele sentia raiva. Então, ele meio que foi por um caminho extremamente complicado, né? Extremamente violento. Aí também tem a Carole, que apareceu na vida do Ted, que era meio que uma fãzinha dele. E ela começou a visitar ele e eles acabaram se envolvendo, né? Muito assim, tipo, amizade. E depois se envolvendo de uma forma bem mais amorosa. E eles se casaram, né? Em pleno tribunal, o Ted pediu ela em casamento, eles casaram ali. Mas a gente sabe que o Ted pediu ela em casamento por puro interesse, porque ele sabia que casando ele teria alguns benefícios ali com a justiça, com o tribunal, com o julgamento até. E eles acabaram casando ali, né? Gente, sério, eu não consigo entender uma pessoa que casa com um assassino. E já terminando aqui essa resenha, porque tá enorme, eu sei, mas, gente, que é muita coisa, é um livro de quase 600 páginas, não tem como eu falar pouco aqui, é uma história muito bizarra e que tem muitos detalhes e eu vou continuar. A Anne, já no final do livro, ela fala que ela foi ameaçada de morte por muitas pessoas, em rádio, em televisão, em eventos que ela ia pra divulgar o livro. Então ela foi ameaçada de morte algumas vezes porque todo mundo achou que ela foi injusta, ou outras vezes porque falavam que ela tava sendo gentil demais com o Ted. Então ela foi ameaçada por duas formas muito estranhas, que é uma de ser injusta, uma de ser gentil demais. Gente, uma coisa que me deixou muito chocada enquanto eu li esse livro é que alguns corpos de algumas das vítimas foram perdidos pelo Instituto Médico Legal. Realmente, foram perdidos. Vocês sabem o que é isso? Você acha o corpo da vítima, você perde. Eu fico imaginando as famílias, né? Que não conseguiram nem dar um enterro, não conseguiram nem ter um velório. Foram perdidos, cara. Ao que tudo indica, o corpo dessas vítimas foram queimados junto com outros corpos indigentes que não tinham identificação. Então, o pior de tudo é você saber que perderam o corpo do seu ente querido e que esse corpo foi queimado com outros corpos que não tinham identificação. Deve ser bizarro. Eu ia ficar muito puta, eu ia processar todo mundo, eu acho. O Ted, ele teve a execução, né? Porque ele foi condenado à morte e ele teve a execução dele adiada por mais de 2 vezes. O que é, tipo assim, um ganho enorme, né, pra ele, porque execuções são muito difíceis de marcar e quando se marca ainda, né, vou adiar aqui rapidinho. Aí fica mais 2 anos, vou adiar de novo. Aí fica mais 2, 3, 4 anos, aí que acho que eu vou adiar de novo. Cara, sério, às vezes eu acho que isso é uma tática dos Estados Unidos, tipo, fazer um terror psicológico ali, tipo, você vai morrer tal dia. Aí chega tal dia e fala, meu Deus, vou morrer hoje. Não, vou adiar, vai morrer tal dia. Aí você fica mais 2 anos ali pensando que, tipo, você vai morrer daqui 2 anos, cara. Imagina como deve ser isso na sua cabeça. Eu ia surtar, eu ia tentar me matar antes, porque ver assim, sabendo o dia da sua morte, deve ser horrível. Então, não sei, talvez isso seja ali um fato que eles fazem mesmo, que é já pra pessoa sofrer antes de morrer, sabe? Assim, errado não tá, né, mas... E aí, no dia que o Ted foi executado, né, que foi no dia 24 de janeiro, inclusive acabei descobrindo que ele foi executado no dia do meu nascimento. Então, no dia da execução dele, teve muita comemoração, gente, nos Estados Unidos. Parecia que era uma data festiva. Os pais levaram os filhos na porta da onde ele ia ser executado. Foi, de fato, uma comemoração, sabe? E aí os pais levaram os filhos pra festejar a grande execução de Ted Bundy. Gente, eu fiz muito umas reflexão louca lendo esse livro. Porque eu não conseguia só me colocar no lugar das vítimas. Eu me colocava no lugar da vítima, da autora, dos pais, dos familiares, do Ted Bundy, dos policiais, dos investigadores. Eu ficava tentando imaginar como todos estavam se sentindo ali. Eu não conseguia ter um ódio mortal pelo Ted Bundy, sabe? Porque meio que a gente acaba também vendo ali, através da Anne, do que ela conhecia dele, como ele estava se sentindo. Gente, era uma confusão. A mente do Ted Bundy era de fato uma confusão. E aí eu coloquei esse questionamento, né, pra gente pensar. Eu sou melhor do que um assassino se eu tô comemorando a morte de uma pessoa? Seja ele quem seja, assassino ou não, é uma pessoa. Será que eu sou melhor do que ele? Porque eu tô comemorando a morte de uma pessoa.
Então eu fico com isso na minha cabeça. Eu não acho que a gente é melhor do que ninguém, assassino ou não, criminoso ou não. Então é muito complicado de você pensar, porque de fato tem umas pessoas que realmente merecem ali ter uma morte dolorida. Mas a gente tem que mudar esse pensamento, porque tá muito errado. E aí o último questionamento que eu fiz lendo esse livro é: não seríamos todos nós culpados, a sociedade toda culpada? Eu não acho que de fato exista só um culpado. Eu acho que uma culpa leva a outra culpa, que leva a outra culpa, que leva a outra culpa, e é um ciclo vicioso, isso nunca acaba. É igual violência, que gera violência, que gera violência, que vai gerando, vai gerando, vai gerando, e não acaba, não tem um ponto final. Enfim, gente, esse livro é um livro muito, muito pesado de ler, ele é muito complicado. Tinha vezes que eu não conseguia, de fato, deitar ali à noite no meu travesseirinho, botar minha cabecinha ali e dormir tranquilamente, porque eu ficava pensando em tudo que esse cara fez, em tudo, como ele foi, sabe? Como ele era debochado, como ele era sarcástico, narcisista. Você lê esse livro, você tem uma emoções de sentimento, sabe? Não tem como você só pensar nas vítimas, você só se colocar no lugar das vítimas. Você acaba se colocando no lugar do Ted, você acaba pensando no Ted, você acaba pensando na Anne Rule, como ela viveu, porque era amigo dela, sabe? Era uma pessoa que eles se conheceram, sabe? Tentando salvar vidas. Então é um livro que de fato eu recomendo muito se você gosta desse assunto. Eu acho que você vai gostar bastante desse livro aqui. Mas, gente, assim, já vai esperando coisas extremamente complicadas de se lerem, tá? Não vai achando que você vai pegar esse livro aqui, vai passar as páginas assim e não vai sentir nada, que isso aí não vai acontecer. Na verdade, você vai sentir, vai ler 2 páginas, vai sentir um turbilhão de coisas. Então, já vai preparada, tá? Já prepara ali o chazinho pra te acalmar, porque às vezes vai dar um ranço enorme da Anne Rule, às vezes vai dar um ranço enorme do Ted Bundy, às vezes vai dar um ranço enorme até das vítimas. Mas, assim, vai na fé, porque eu acho que é uma leitura muito válida e é um livro muito válido, com muita riqueza de detalhes, sabe? Então é isso, a edição também tá super bonita. Ele tem algumas fotos aqui, gente. Não tem muitas não, tá? Eu acho que a autora nem queria ter colocado muitas fotos, porque, né, a internet tá cheia de fotos do julgamento do Ted Bundy e tal, até das vítimas. E basicamente é isso, gente, essa resenha. Eu gostei muito de ler esse livro, se não me engano eu dei 4 estrelas pra ele. Não dei 5 porque alguns pontos me incomodaram. E foi o fato das vezes eu ficar com muita raiva de tudo que tava acontecendo, mas não porque o livro era ruim, era porque realmente é uma história real e que, de fato, às vezes algumas coisas vão deixar a gente retraída, vão deixar a gente com raiva, vão deixar a gente triste. Então, não dei 5 estrelas porque não é um livro perfeito, né? Não é uma história perfeita, é uma história real, é uma história que traz vítimas, é uma história que, enfim. Eu gostei muito do fato da autora ter colocado nomes diferentes em algumas personagens, como a namorada do Ted, a outra namorada do Ted, porque são vidas que ainda estão vivas, né? E precisam ser respeitadas, protegidas, para que essas próprias pessoas consigam seguir vivendo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu falei demais, me desculpem, gente, mas é que é uma história muito, assim, né, não tem como não falar muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu curtir aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação do canal. Se você é novo e quer continuar me acompanhando, é só você se inscrever aqui embaixo também, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Mega beijo, tchau!